Graças a Deus. Troquei com ele, porque no dia 29 vamos estar viajando, né? E durante 10 dias a gente vai ficar ausente da igreja, né? E eu pedi para o William trocar comigo, e ele também ia viajar, então conciliou uma coisa com a outra, né? Para glória de Deus, amém. Eu, por mim, a irmã continuaria cantando, né? Porque esse louvor, ele fala mais do que, né? É uma verdadeira pregação no nosso coração, né? E as palavras que ela proferiu aqui no final tem tudo a ver com o que vamos falar nessa noite também. Abra a palavra do Senhor, o livro de Lucas, né? Capítulo 5, versículo 1 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesare, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, a palavra do Senhor diz que a fé é a certeza das coisas que não vemos, que temos. E diz a palavra do Senhor que Pedro, reconhecendo a sua pequenez, ele, logo em seguida, no versículo 9, diz assim: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. Eles ficaram muito maravilhados, espantados. Após o reconhecimento que Pedro viu que ele era pecador, mas ele só reconheceu que ele era pecador porque, em primeiro lugar, ele ouviu a palavra do Senhor. Ele teve uma lição lá, na hora que o Senhor estava dando sermão às pessoas, ele estava também no meio daquele povo. Então ele viu que o Senhor salva, ele viu que o Senhor liberta, ele viu que o Senhor cura, ele viu que o Senhor perdoa pecado. E ele reconhece e vê no Senhor Jesus que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Aqui foi o reconhecimento para que Pedro se tornasse um grande evangelista, pescador de homem. A minha oração nessa noite, já estou quase terminando, é que quando eu estava vendo esse texto aqui, eu comecei a analisar algumas coisas, o quanto que é importante reconhecermos e nos alimentarmos da palavra de Deus. A primeira coisa que temos que fazer é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, memorizar, e através dela poderemos vencer as adversidades da vida. Segundo, o Senhor não chama ninguém, absolutamente ninguém, que esteja desocupado. Vocês viram? Eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Eram trabalhadores. Meu irmão, talvez você se sinta muito ocupado, mas eu quero dizer para você com alegria nessa noite, é você mesmo que o Senhor quer usar. Porque o Senhor não chama ninguém desocupado. Ninguém que o Senhor não veja nele valor para ir fazer a sua obra adiante. Amém, igreja? Terceiro lugar, deixar Jesus entrar no barco das nossas vidas. O que o Senhor pediu para Pedro? Para que entrasse no seu barco. E quando o Senhor Jesus entrou naquele barco, foi também para resolver o problema da multidão e também solucionar os problemas de Pedro. Amém, igreja? E através da palavra do Senhor, Pedro deixou que o Senhor entrasse no seu barco e mudasse o percurso de sua vida. Quarto lugar, os pescadores, eles tiveram paciência. Lembram?
Eles tiveram paciência para ouvir o sermão. Enquanto eles não tivessem ouvido o sermão do Senhor, observado a sua palavra, o Senhor não tinha mandado eles lançar a rede. E se o Senhor tivesse mandado eles lançar a rede antes dele ouvir a palavra do Senhor, talvez eles não tivessem êxito, porque eles iam duvidar daquilo que o Senhor tinha falado. Mas eles observaram através do sermão que as palavras que o Senhor proferia ali eram palavras de esperança. Irmão, quando tudo estiver perdido na sua vida e que o inimigo achar que ele ganhou uma batalha, pode rir da cara dele. É o começo de uma grande vitória para a sua vida. Sexto, eles tiveram fé. O que é que Pedro falou? Vou lançar a rede, mas através da sua palavra. Eles tiveram fé que a palavra do Senhor é verdadeira. Não é era, é verdadeira. Sexto lugar, o milagre aconteceu, a vitória chegou, os peixes vieram. Consequentemente, os problemas foram solucionados. Houve solução do problema. Por quê? Eles tiveram vitória através da fé. Sétimo, reconhecer, relembrar de onde saímos. O que é que Pedro falou? Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Pedro reconheceu que ele era pecador. Por isso, se humilhou diante do Senhor, se prostrou diante do Senhor e para a glória de Deus se tornou um grande homem de Deus. Amém, igreja? Oitavo, o Senhor falou para Pedro o quê? Que ele ia se tornar um grande pescador de homem. Dar bom testemunho no trabalho, na escola, em casa, testemunhar os feitos do Senhor em nossa vida, pregar em tempo e em fora de tempo. Tudo isso aconteceu porque Pedro deixou que o Senhor entrasse no seu barco. Nono lugar, eles fizeram o quê? Eles largaram tudo. Não, Senhor, eu ainda vou cuidar de alguns barquinhos aqui. Quando o Senhor chamou, a primeira coisa que eles fizeram, eles largaram tudo. O que devemos deixar? Devemos deixar tudo para seguir Jesus. Comodismo, zona de conforto, preguiça, renunciar ao nosso sono, nosso tempo e nosso dinheiro. Quando eu falo aqui, renunciar ao nosso sono, tempo e dinheiro, isso não quer dizer que você vai deixar de dormir, isso não quer dizer que você vai deixar de ganhar dinheiro, isso não quer dizer que você vai perder. Não. A gente não podemos priorizar essas coisas na nossa vida. A primeira prioridade que nós temos que ter é com a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém, igreja? Porque as demais coisas, segundo a sua palavra, Ele vai fazer com que aconteça. No Salmo 125, versículo 5, para finalizar, ele diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não se preocupe, meu irmão. Três coisas fundamentais na nossa vida nessa noite. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Segunda, deixar Ele entrar no nosso barco. E a terceira coisa que nós temos que observar no Senhor Jesus é os feitos que Ele tem feito na nossa vida e reconhecermos que somos pecadores. Amém, igreja? Para que você prospere, é só você observar na palavra do Senhor e deixar que as demais coisas Ele fará. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Eu espero que os irmãos tenham entendido aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, porque falou grandemente comigo. E esse louvor que foi tocado aqui pela Lina também falou grandemente comigo nessa noite também. Irmãos, eu quero pedir oração pela minha família. Tivemos essa semana uma grande perca. Um sobrinho nosso, ele caiu numa emboscada, ele é vendedor, e infelizmente ele foi assassinado. E a família ficou muito triste, porque era um jovem, né? Ele tinha 36 anos, cheio de futuro pela frente, um ótimo vendedor,
mas ele caiu numa emboscada, infelizmente, né? A gente sabe que a violência está aí, onde num lugar onde as pessoas têm pouco, as pessoas acham que você tem muito. Então ele era uma pessoa reservada, mas infelizmente o destino foi assim, vamos dizer assim, cruel, e ele foi assassinado. E a gente ficou muito triste com isso. Que os irmãos orem pela... O nome da irmã da Lindinéia é Dulcinéia. É a mãe do jovem, que é a irmã da Lindinéia. E a nossa família também, que nós estamos no pesar também, né? Que é muito triste ver um jovem partir dessa maneira, cheio de futuro. Tem mais alguém que tem algum pedido de oração? Marcos. Pedido pelo Marcos, irmãos. Amém? Deus sabe. Pela Joel. Perdão, irmão, desculpa. Pela sua cunhada Joel. Eu ia brincar, não é da Calypso, não, né? Porque só o que se fala. Desculpa aí. Amém. Tá bom. Mas aí, desculpa, eu estava brincando, tá, irmão? Deus abençoe. Porque essa semana foi um mês inteiro falando só dessa mulher. Já estava dando raiva a televisão já. Joel, meu irmão, amém? Quem? Ana Paula? Ana Flávia? Amém. 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 Vamos orar pela família, né? Ana Flávia e a família. Porta de emprego para o Sandro, né? Tá. Alexandre e família também, né? Divórcio. Amém. Pela mãe da Lindiné, minha sogra, tá, gente? Rafael e Roberto. Amém? Vamos orar? Deus abençoe.